Adriana tá... Deixa eu ver aqui. A Fernanda está de férias, então a Adriana que está substituindo. Espero que ela consiga gravar. Ah, pronto, já começou. Obrigado, Adriana. Pode compartilhar, viu, Lucas? Por favor. Bom dia, Fernando. Bom dia, doutora Helena. Tudo bem com a senhora? Graças a Deus. Que bom. Eu estou aqui com a cara da Laidinha, viu? Não, tem problema nenhum. Tá tranquilo. Tudo certo. Tá bom, vamos aguardar o Lucas. O Lucas compartilhar. Estou tentando aqui ver o que é abrir bandeja de compartilhamento aqui, né? Isso. Que estranho. Eu vou entrar e sair de novo na reunião. Só um segundinho, tá? É melhor, é melhor, é melhor. Estou achando que tem alguma coisa errada aqui. Vou tentar fazer de novo. Só um segundinho. Tranquilo, tranquilo. Estou conseguindo ver sua câmera agora, Lucas. Vamos ver aqui. Permitir o compartilhamento da janela ou da tela? Da tela, não? Tenta um e tenta o outro. Tenta cada um de cada vez. Às vezes tem dificuldade também com esse programa. Às vezes é a configuração do computador. Habilitou lá a edição para poder compartilhar Habilitei. o PowerPoint. Eu não sei o que eu posso mexer aqui. Tá como se fosse compartilhar, mas não apareceu nada. Nada de nada, né? Não. Tentei por outro caminho. Tu entrou pela tela inteira ou pela janela? Eu troquei. Já tentou das duas formas? Compartilhar essa tela. Estou clicando sim, compartilhar essa tela. Não aparece nada. É isso. Não.
Não sei se Eu a vou tentar usar gente... outro navegador aqui, tá vendo? Eu tô usando o Safari, tentar usar o outro Microsoft. Vai dar, É, de alguma forma vai dar é. certo. Vamos aqui. Não, tranquilo, a gente espera, tá? A gente tem tempo, tá tranquilo. Agora acho que vai. Vamos aqui. Nada. Eu tô- Aqui para mim aparece como se estivesse compartilhando. Mas não tá Não, nada. aparecendo, mudou aqui, né? A configuração, você tá no Teams. Para de compartilhar e vai de novo. Mudou do Safari, mudou para qual? Microsoft, é do Teams. Microsoft Edge. Não sei. Não sei. Para mim tá aparecendo que tá. Deseja parar o compartilhamento. Eu não acho que nunca dei aula no Teams. Eu dava aula no Zoom, no Google Meet. Não, você já falou no Teams com a gente, Tá? já. Aí eu chamar a minha esposa mais esperta que eu não tenho computador. Vou ver se ela me ajuda aqui de alguma forma. Vamos aqui. Chame, pode chamar. Peça ajuda às universidades. Eu acho que ele está compartilhando a tela agora, não? É só colocar a aula? Não sei lá isso, porque para mim tá aparecendo aqui eu que tô aparecendo na tela dele. Alguém tá vendo a tela? Estão vendo alguma Estou coisa? vendo, a gente tá vendo sua câmera, tá vendo você. É, não tô vendo nada. É qual aplicativo? É o Teams? Teams. Vamos abrir o aplicativo novo. Qual janela você precisa compartilhar? Tá tendo Safari aqui, na verdade. Essa? Pode ser isso aí. Ah, tá aqui. Precisamos conhecer para compartilhar. Vamos seguir. Lucas, quando clicar nos três pontinhos Eu tô ali, achando que é alguma coisa da gravação, tô falando que ele tá travando, sabia? Vou ter que ir na Não, privacidade aqui. gravação não trava não. Fique tranquilo. tu já tentou Eu acho colocar eu acho que o Mac tá travando. Por conta que tá gravando, sabe? Eu vou só abrir aqui na segurança. Faça isso então, por favor. Vamos aqui.
Quer falar, Guilherme? Não, porque comigo já aconteceu uma vez de não conseguir compartilhar, porque eu estava compartilhando só a janela. Porque quando vai compartilhar, tem 3 opções. Uma das opções é compartilhar a tela inteira. E aí, quando clica nessa opção, funciona. Acho que já coloquei em tudo que foi jeito. Gravação de tela, de janela, de coisa. Ah, tá. Essa parte, né? Tá vendo? Os dois. Então, só quero que eu eu vou ter que fechar e abrir de novo. Pela última vez, eu espero. Tranquilo, sem problemas. Fique tranquilo. Pode fazer na paz. Não, peraí, ainda tá com mensagem. Ah, tá. Foi? Caralho, não foi por isso. Quer usar meu laptop, não? Manda aqui o link do. Tem que conectar aqui. Mas foi mesmo. Ninguém tá conseguindo ver ainda, como. Toda vez que aparecer, aparece como foi. Alô? Peraí, deixa eu ver. Oi, doutor Fernando. Tu vê a tela? Bom dia, Pamela. Tudo bom? Na verdade, a gente está vendo uma parte da tela, como se vocês estivessem compartilhando, mas eu não consigo ver. Pede para parar de compartilhar. Será Agora que acho que não já pode? abriu as minhas coisas. Pronto, ele vai abrir aqui a aula, tá? Eu Tá troquei de joia. laptop. Tranquilo. Obrigado, Pamela. Bom dia. Um beijão. Valeu. Pode compartilhar, tá?
Vou focar É aqui. Aqui. Estão vendo minha tela? Graças a Deu Deus, certo. finalmente. Ah, Pronto. graças a Deus, eu que eu digo. Então, muito obrigado, Pâmela, viu? Obrigado. Que seria do mundo sem as mulheres, Pâmela? É E do verdade. Lucas também. Verdade. Então, o doutor Lucas é médico do transplante de medula óssea do Hospital Universitário Walter Cantide, do Hemossi, e vai falar para a gente hoje sobre transformação de Richter nessa nossa sessão. À vontade, Lucas. Pessoal, pelo amor de Deus, desculpe o atraso. Vamos aqui começar para não perder mais tanto tempo, tá? Então, vou discutir com vocês um pouquinho. Esse artigo foi publicado no Jornal Europeu de Hematologia sobre um relato de um caso de um paciente com uma doença extremamente incomum e grave, que é um Richter recaído pós-transplante halogênico, tá? Foi publicado neste ano pelo grupo alemão. Então, começar com o caso, depois vamos abordar um pouquinho a síndrome de Richter como um todo, tá? Uma paciente de 51 anos, FIT, ECOG 0, teve um diagnóstico em 2009 de uma LLC binear. Na ocasião, fizeram uma estratificação genética e viram que ela tinha uma deleção 17p, mesmo sem critérios de tratamento. Seguiram o protocolo de Watchful Waiting, mas em janeiro de 2013, a paciente evoluiu com uma pancito e uma esplenomegalia sintomática, o que motivou eles fazer uma proposição terapêutica, e na época eles tentaram fazer um tratamento com FCR, tá? Como já é de esperar, não foi um tratamento efetivo, a reavaliação após 3 ciclos mostrou que o paciente persistia com plaquetopenia importante, um baço até que aumentou, uma infiltração maciça na medula óssea, certo? Com isso, a equipe lá propôs um novo esquema terapêutico à base de irradiação esplênica, que eles acreditavam que a esplenomegalia tinha um grande componente nessa plaquetopenia, e um tratamento com o ofatumumab, que é um anti-CD20 de segunda geração, certo? Esse tratamento foi efetivo, a reavaliação pós-tratamento mostrou uma resposta completa, resolução de citopenias e o baço voltou ao tamanho normal, e a equipe propôs deixar o ofatumumab de manutenção pós o término mais intensivo ali do tratamento. Entretanto, depois de 11 ciclos aí do ofatumumab de manutenção, no final de 2015, a paciente evoluiu com a nova progressão de doença, dessa vez caracterizada por uma infiltração gengival e gânglios generalizados, certo? Eles colocaram a paciente em um clinical trial, né? Lembrar que a gente está em 2015, e a expectativa ali era fazer um tratamento de resgate com Gaziva e venetoclax por 12 meses, e o que eles viram foi que o paciente obteve uma resposta completa ao longo do tratamento, na reavaliação íntere, tá? Mas quando eles estavam terminando os 12 meses de tratamento, já em novembro de 2016, a paciente progrediu na vigência do tratamento, mas dessa vez com um quadro mais intenso, mais agressivo, caracterizado por uma dor epigástrica intensa, uma elevação marcante do LDH, tá? Essa paciente foi estratificada com exame de imagem, que mostrou uma massa gigante em região retroperitoneal, com compressão extrínseca de pâncreas, ilohepática, e nesse contexto foi procedida uma biópsia, já que a suspeita era que tinha sido uma transformação agressiva dessa LLC, e a biópsia mostrou realmente que era um difuso de grandes células B, pós-centro germinativo, com, então, a caracterização de uma síndrome de Richter, certo? Nesse contexto aí, a paciente foi prontamente programada a fazer um tratamento intensivo de quimioterapia. Eles programaram fazer o R-CHOP 14, né, que quando cicla a cada 14 dias a químio, e uma programação de um transplante halogênico na resposta clínica. Após 5 ciclos de tratamento, a paciente atingiu uma resposta parcial, tá? A gente tem até o PET que vai mostrar após. E essa resposta parcial, para eles, foi suficiente, e eles programaram a ideia de fazer um transplante aplo nesse contexto. O paciente não tinha melhores doadores. Foi feito um transplante Bufluric, com profilaxia envolvendo ciclo pós, ciclosporina e micofenolato padrão para transplante aplo, em março de 2017. A paciente evoluiu mais ou menos 2 anos
com reavaliações após o transplante, mantendo resposta completa, tá? Ela segurou 2 anos de doença, talvez o máximo que ela conseguiu segurar, mesmo antes do Richter. De complicação, ela teve um pouquinho de déficit de TGI agudo e teve um GVHD crônico pulmonar, além de uma plaquetopenia imune, mas todas amplamente responsivas a corticoide, não precisou de nenhum tratamento de segunda linha, certo? Entretanto, mais ou menos 2 anos e meio após o transplante, novamente a paciente evolui com dor abdominal intensa. Foi feito um PET-CT. Esse PET mostrou uma massa retroperitoneal volumosa novamente, ou seja, tem uma recaída no mesmo local do síndrome de Richter inicial, certo? E confirmado em biópsia, apesar de o paciente estar sem citopenias e mantendo o quimerismo de 100% na reavaliação aí, de 2 anos e meio. E aqui é esse PET aí na suspeita da recaída, né? A gente vê que tem realmente uma lesão bem hipercapitante aqui, que era mostrado que era uma topografia retroperitoneal. E nesse contexto, a equipe, já estávamos aí quase em 2020, já tínhamos aí o advento do CARTICEL, inclusive fora daqui já tinha até a ideia de algum CARTICEL comercial, e eles programaram fazer um CARTICEL nessa paciente com uma terapia de resgate em uma Richter recaída pós-halogênico, né, um cenário bem específico. Foi feita a leucaférese. Após a leucaférese, eles fizeram 2 ciclos aí para tentar fazer uma terapia ponte com RGVD, certo? Mas não houve remissão, não houve resposta, o paciente permanecia com doença bastante mensurável, certo? E em dezembro de 2019, já aí 2 meses após essa confirmação da recaída, a paciente fez a infusão do CARTICEL comercial da Novartis, o Kymira, em dezembro de 2019. Foi uma infusão assim que teve liberação de citocina, teve que usar tocilizumab, mas a grande complicação foi uma pancito prolongada. E o paciente ficou mais de 40 dias com a pancitopenia, dependendo de transfusão e com algumas complicações infecciosas, certo? Mas o resultado aí valeu a pena, né? Eles colocam aí imagem no artigo, resultados de 3 meses e de 3 anos, aí, perdão, de reavaliação após o CARTICEL, e o paciente segue em resposta completa, mantendo aí o seu maior tempo de remissão de doença, certo? Essa paciente já está hoje, se a gente for parar para contar, aí, há 4 anos, mantendo resposta completa, tá? O que eles fizeram aí, logo após a infusão do CAR-T, foi deixar uma dose baixa de ibrutinib, já que a gente tem alguns dados preliminares, provavelmente consegue facilitar a expansão das células CAR aí em vivo do paciente. A paciente teve algumas complicações infecciosas após, né? A gente esquece, mas o CAR-T também dá muita complicação infecciosa, sobretudo uma reativação de varicela zoster, uma infecção por vírus essencial respiratório, tá? E a paciente segue até hoje precisando fazer imunoglobulina periódica, tá? Porque ela tem uma hipogama globulinemia mantida e como já teve alguns quadros infecciosos graves, a equipe está fazendo reposição de imunoglobulinas para ela, certo? E aí, agora eu queria comentar um pouquinho da síndrome ou transformação de Richter, né? De discutir um pouquinho sobre tudo, a aula que é muito focada nos residentes, tudo isso, né? Então, como é que a gente define transformação de Richter, né? Que na verdade é o termo que a rua hoje em dia encoraja que nós chamamos para darmos a entender o aspecto progressivo, o aspecto de transformação da doença, né? É definido como um desenvolvimento de um linfoma agressivo em um paciente com diagnóstico prévio ou concomitante a esse diagnóstico de um LLC ou linfoma linfocítico de células pequenas. Já foi descrita essa condição há mais ou menos 100 anos por Maurice Richter, certo? No começo ele descreveu como sarcoma de células reticulares. Esse termo aí meio que se perdeu aí no tempo, foi uma descrição de um relato de caso, ele publicou esse caso dele, de um paciente com LLC que evoluiu com muitos sintomas B e múltiplas linfonodomegalias, teve um óbito bem rápido. Mas nos anos 60, o pessoal viu aí que ele já estava referindo a essa transformação agressiva e foi homenageado com esse nome, tá? Tem uma incidência de 0,5% a 1% ao ano nos Estados Unidos, nos pacientes portadores de LLC, e é uma complicação que pode atingir até 10% dos pacientes com diagnóstico de LLC ao longo da história natural da doença, tá? Ou seja, uma complicação que a gente considera que ela não é comum de acontecer, né?
Até atualmente, de acordo com os últimos consensos da Organização Mundial da Saúde, a gente tem 2 discriminantes para síndrome de Richter, apesar de não serem os únicos, tá? É o tipo difuso de grandes células B e o tipo linfoma de Hodgkin clássico, certo? O tipo linfoma difuso, que é o que a gente basicamente às vezes usa até como sinônimo, ele é uma condição que a gente entende que é muito mais comum que as outras. Ela representa 90% dos casos, certo? Em comparação com o linfoma de Hodgkin clássico. A gente entende que existem outras transformações agressivas, inclusive para linfomas T, linfoma de Burkitt, mas elas são tão raras que elas não ganham discriminante próprio, tá? E aí entra muita questão, né? Você tem um paciente com diagnóstico prévio de LLC, ele aparece como difuso. Como é que eu consigo dizer que aquilo ali tem uma relação clonal com a LLC? Idealmente, a melhor forma da gente fazer é a gente fazer um sequenciamento do IgH daqueles linfócitos do linfoma agressivo e comparar com o linfócito da LLC. Essa seria a melhor forma, mas é uma forma que não é tão simples de fazer no dia a dia, né? Caracteristicamente, independente do subtipo, ela apresenta-se com uma forma agressiva, caracteristicamente quimiorresistente e que tem uma sobrevida reservada. Tá? A gente tem muitos desafios na transformação de Richter, vários são até óbvios, por exemplo, é uma doença que já é mais comum nos idosos, e já é mais comum nos idosos que têm algum tempo de doença, ou seja, eles estão mais idosos ainda. É muito comum infiltração de medula óssea, ou seja, citopenias estão bastante associadas, que muitas vezes limitam o tratamento desses pacientes idosos. É uma doença que evolui, em vários casos, com massas bulks volumosas, que a gente sabe que pode dificultar a resposta ao tratamento. São pacientes que já têm uma doença que imunocomprometem eles de base, que seria a LLC, ou linfoma linfocítico, certo? E a gente faltam bastante clinical trials em comparação com outras doenças, que aí nos darem um norte em ter novas perspectivas de tratamento, tá? E além disso, né, talvez seria a base dessa dificuldade toda de tratar, e estão altamente associados com marcadores genéticos de mau prognóstico, principalmente o TP53, que ocorre em até 60% dos pacientes. Quais são os fatores de risco para o paciente com LLC desenvolver, na verdade, uma transformação Richter? Eles são fatores de risco muito relacionados à biologia da doença, certo? Então, são aqueles clássicos que a gente está usualmente associado a entender que é um LLC de maior risco. Deleção 17p ou a mutação do P53, o status do GHV não mutado, a deleção do 11, cariótipo complexo, ativação do NOT1, tá? E é uma coisa que é interessante a gente discutir, que ela pode acontecer no diagnóstico, tá? Mas ela é mais comum no LLC que já tem alguns anos de estrada. Então, ela é mais comum no cenário de doença recaída e refratária. Isso eu vou já comentar na frente sobre o prognóstico que isso pode interferir. Características clínicas. Quando é que eu tenho um paciente com LLC que eu deva pensar que ele possa estar evoluindo com o Richter, tá? Acho que são as características realmente as mais clássicas da gente pensar. É um desenvolvimento súbito de sintomas B, aquele paciente estava bem, do nada, abre com sintomas B de forma proeminente, elevação abrupta de LDH, tá? Um crescimento bastante assimétrico de linfonodos, surgimento de massa bulk, tá? E aí as coisas mais relacionadas ao PET-CT, como a hipercaptação de lesões. Classicamente, a gente tem alguns trabalhos que mostram que a gente poderia usar um cutoff de 10 de SUV máximo de uma lesão para considerar biopsiar, para a partir daí a gente ter uma ideia de ser ou não uma transformação. Esse trabalho que mostrou essa captação de 10, que mostrou excelentes taxas de acurácia, né, com sensibilidade de 91%, especificidade de 95%, foi publicado em 2016, tá? Mas, basicamente, quase todos esses pacientes eram pacientes que fizeram tratamento à base de quimioterapia e, no máximo, rituximab. Então, talvez vários trabalhos já sugerem que esse corte de 10 não seja mais tão adequado, sobretudo aos pacientes que fazem terapia contínua com IBTK, pacientes que fazem terapia de 12 meses aí com o venetoclax. Provavelmente esse corte de 10 não é mais adequado e talvez um corte de 5 seria mais adequado nesse contexto, tá? Mas aqui fica a grande lição. Na suspeita, precisamos biopsiar, porque isso muda a nossa conduta, tá? E, obviamente, o PET é um grande marcador, já que a gente vai tentar biopsiar
o local de maior captação, já que um paciente com LLC ele pode ter múltiplas adenomegalias, múltiplos locais factíveis de biópsia, mas poucos locais desses deveriam ter uma transformação de fato, já que a transformação tende a ocorrer numa lesão índice e não no corpo como inteiro do paciente. Agora, falando um pouquinho das variantes clínicas, tá? Começando pela mais rara, a variante linfoma de Hodgkin, tá? Ela ocorre em 5 a 10% dos pacientes e tem uma característica muito interessante, tá? Se a gente for fazer aqueles estudos ali de sequenciamento do IgH, a gente vai ver que apenas 30% deles teriam a relação clonal com a LLC de fato. Ou seja, a maioria desses pacientes desenvolve, então, um linfoma de Hodgkin de novo, com um substrato, um esqueleto ali prévio do paciente de um LLC. Na verdade, a gente sabe que isso não é uma coisa tão factícia, assim, não é uma coisa tão incomum, porque, na verdade, esse backbone aí do paciente com LLC, de uma imunossupressão, estaria associado a uma maior reativação de EBV, e esse EBV estaria extremamente associado ao desenvolvimento desse linfoma de Hodgkin, mesmo que não tenha uma relação clonal propriamente dita, na grande maioria dos casos. Já o subtipo difuso de grandes células B, que na verdade é o que a gente deve se focar, porque é o mais comum da gente ver, tá? Ele sim, ele tem um prognóstico realmente reservado. A grande maioria das casuísticas variam aí em torno de 6 a 12 meses de sobrevida global do diagnóstico, certo? E aí a gente tem que entender duas coisas. Primeiro será que é tão simples quando a gente indica fazer uma biópsia, o patologista separar do que seria um Richter e do que seria uma LLC em atividade, entre aspas? Não é tão simples assim. Hoje em dia, com advento de painéis de imunohistoquímica maiores, eventualmente de fazer testes genéticos ali de FISH no material emblocado, a gente consegue ter facilidade nisso. Mas no passado já foi desenvolvido alguns critérios histopatológicos para a gente tentar separar o que seria Richter do que seria uma progressão de LLC. Eles falam muito do padrão do crescimento dos centroblastos maiores do que os macrófagos ali do fundo ali do centro germinativo, e um padrão de crescimento, que na LLC ele seria mais focal e no difuso seria um padrão mais realmente difuso, mais espalhado na lâmina ali, tá? Usualmente são pacientes que vão ter um fenótipo de células B ativadas, né? Aquele padrão de pós-centro germinativo, que era justamente o que o nosso paciente tinha do caso, certo? E aqui, diferente do linfoma de Hodgkin, tipo linfoma de Hodgkin, quase todos os pacientes, 80% deles, vão apresentar relação clonal com a LLC, tá? Uma forma de a gente tentar discernir isso com imunohistoquímica, né, sem precisar fazer esse sequenciamento do GH, é avaliar que esses pacientes que vão ter relação clonal quase sempre vão ser PD1 positivos, BCL6 negativos e EBV negativo. Diferente do tipo linfoma de Hodgkin, aqui não costuma ter um papel do EBV nessa apresentação, tá? Esse subtipo tem fortíssima relação com marcadores de pior prognóstico, como o TP53 até 60%, NOT1 e MIC 40%, tá? E o CDKN2A também de 30% aí de associação. Realmente, o prognóstico tende a ser um prognóstico ruim, como eu comentei, até 12 meses de média, aí, uma sobrevida global média de 12 meses, mediana, na verdade, nas principais casuísticas, né? Mas será que é igual para todo paciente? Tem alguma coisa que a gente consegue definir que poderia me ajudar a entender que esse Richter seria pior do que um outro Richter? Então, a gente sabe que existem formas de discernir isso, tá? Tanto formas clínicas e laboratoriais, quanto formas moleculares, tá certo? Aqui eu trouxe esse trabalho, foi uma das maiores casuísticas já publicadas de Richter. É um trabalho que tem 3.300, mais ou menos, pacientes com LLC, e ele conseguiu confirmar 148 pacientes com Richter. Na verdade, a gente imagina que a doença rara, isso é uma casuística muito grande, né? E eles conseguiram olhar apenas um parâmetro aí muito parecido que seria um IPI, mas um IPI focado para Richter, tá? E eles viram que os pacientes que tinham ECOG 0 ou 1, um LDH baixo, plaqueta maior que 100 mil, massas menores do que 5 centímetros, e só tinham feito até uma terapia, ou seja, não eram pacientes muito tratados, eles tendem a ter uma sobrevida global maior do que os demais, tá?
Mas isso é parâmetros laboratoriais, né? E quando a gente vai caminhando aí, a gente consegue ver que, e antes disso, outra casuística, a casuística do Weng, né, a casuística também muito grande, que já tinha mais de 100 pacientes com Richter, consegue ver claramente que o paciente com LLC que não foi tratado, seja porque diagnosticou o Richter no diagnóstico da LLC, seja porque foi quando teria indicação de tratamento, ele realmente as curvas se abrem bastante, mostrando que quando o paciente já foi muito tratado, provavelmente é um paciente que ele vai ter uma evolução bem pior, sobretudo quando a gente fala de ibrutinib ou qualquer IBTK contínuo ou venetoclax, as imunoterapias. Mas do ponto de vista molecular, o que a gente consegue entender? A gente consegue ver claramente também que as curvas se abrem quando eu comparo o subgrupo, que é P53 não mutado, P53 selvagem, versus o P53 mutado. Há uma diferença muito grande de sobrevida global, tá? Da mesma forma que a gente aqui, quando faz o sequenciamento e confirma que ele é clonalmente associado, uma evolução clonal da LLC, é um subgrupo bem pior. Esse sim tem essa expectativa de vida que a gente imagina no Richter. Já aqueles pacientes que não têm a concentração difuso de grandes células B de novo, que é muito mais raro, mas eles existem, esses pacientes tendem a ter uma sobrevida global muito próxima de um linfoma difuso de grandes células B primário mesmo. Do ponto de vista de abordagem de tratamento desse paciente, né? A gente já comentou que é uma doença comum em idoso, é uma doença rara comum em idoso que tem um prognóstico ruim, né? Então, a gente imagina que o tratamento não deva ser nada milagroso. Então, classicamente, o que a gente oferece para esse paciente? A gente oferece abordagem de quimioterapia. Quando eu estou falando de difuso de grandes células B, o nosso esqueleto é o R-CHOP, tá? A gente tem vários trabalhos com R-CHOPs e vários trabalhos com R-CHOP, qualquer variação que a gente puder imaginar. E R ao quadrado CHOP, R-CHOP com a Cala, R-CHOEP, R da EPOC, o que for. Essas taxas de respostas não costumam ser altas, tá? A taxa de resposta completa é em torno de, no máximo, aí de 20%. Por exemplo, o maior trabalho de R-CHOP retrospectivo, é verdade, mostra uma taxa de resposta completa de 7%, apesar de uma taxa de resposta global de 60%. Ou seja, colocar esse paciente em resposta completa é muito difícil, tá? E isso acarreta uma sobrevida sustentada baixa, já que a gente está falando de um linfoma agressivo, a gente quer tentar deixar ele em resposta completa, tá? E mesmo com isso, já tentaram vários esquemas à base de platina em primeira linha, à base de Ara-100 em primeira dose, em primeira linha, e a princípio não parece ter benefício, apenas um maior ganho de toxicidade, tá certo? Quando a gente vai olhar esses trabalhos, quais são os pacientes que parecem melhor com a quimio clássica? São os pacientes que não têm relação clonal, certo? Ou seja, um difuso de novo aí no paciente com LLC, e obviamente os pacientes que têm um P53 não mutado, tá? Por isso que todas as grandes revisões que a gente vai ler colocam o seguinte: transformação Richter é igual a procurar um clinical trial para a gente tentar submeter esse paciente. Ou seja, a gente não tem tratamentos bons de primeira linha padronizados, tá? E classicamente, tá? Isso é uma coisa que ainda permanece, a gente tenta levar esse paciente ao transplante de medula óssea, certo? Os dois transplantes, tanto o autólogo quanto o alogênico, foram estudados em alguns cenários. É verdade que os trabalhos são trabalhos pequenos pela raridade da doença e pela até a idade que os pacientes acontecem, tá? Tem trabalhos que falam que 15 a 25% dos pacientes com Richter teriam condições de fazer um transplante de medula óssea por diversas condições, certo? Ou seja, é um tratamento que não seria para todo mundo, seria para uma quantidade pequena dos pacientes, por várias questões, tá? E aí já foi estudado tanto o autólogo quanto o alogênico. É verdade que existe muito viés nesses trabalhos, porque geralmente os trabalhos que fizeram com alogênico tinham um perfil de pacientes mais graves, perfil de pacientes que não estavam em resposta, maior taxa de P53, por isso que os resultados são basicamente equiparados, se a gente comparar os dois, que é o que a gente tem em trabalhos separados, tá? O que a gente tem de ponderação? O autólogo poderia ter um papel bom contra a transformação, mas ele não conseguiria eliminar o clone da LLC, já que a gente tem uma definição que existe um efeito GVL do halogênico contra as células da LLC. E parece que nos principais trabalhos que quando os pacientes fazem condicionamento RIC e quando eles estão com melhor status de resposta pré,
foi também associado a uma maior taxa de sobrevida, tá? A gente falando de uma doença tão ruim, se a gente pegar aqui, isso aqui é o maior trabalho que eu encontrei de pacientes com transplante halogênico, tá? Eles tinham 25 pacientes que fizeram esse trabalho, que se transplantaram. Desses pacientes, 36% estavam vivos aí com 3 anos, certo? Então, assim, não é resultado extremamente animador, muito pelo contrário, mas se a gente olhar a sobrevida global da doença, é algo que aparentemente é positivo quando a gente vai fazer essa comparação, tá? E aí, o que a gente tem de perspectiva terapêutica, né? São várias, né? Desde tentar fazer terapias que vão atingir diretamente no material genético, as quimioterapias clássicas, inibições das vias de apoptose, na verdade, estímulo às vias de apoptose, como inibidor de BCL2, ativação de vias intracelulares, né, os inibidores de BTK, o PI3K, certo? Obviamente, também, uma forte associação com os mecanismos de morte celular programada, né, os PDL1s, então, que eles são altamente expressos nessa condição, tá? E entender que são células, diferentemente da LLC, que vão expressar antígenos PAM-B na sua grande maioria. Então, a gente pode e deve lançar mão de marcadores anti-CD19, como tratamentos subespecíficos e como o CAR-T-cell, que a gente vai comentar mais na frente, tá? De perspectiva terapêutica, a gente tem vários trabalhos pequenos, não randomizados, e todos deles não costumam ser muito animadores, tá? Aí eu peguei essa tabela do último educacional do Oeste, agora de 2023, que a gente olha, e até o que o autor comenta, talvez, assim, uma coisa bem de hipótese, as combinações com quimioterapia que mais estão sendo animadoras, lembrando, de Ns bem pequenos, seriam combinações de químio com venetoclax, tanto um EPOC com rituximab e veneto, tanto um R-CHOP e venetoclax, parece ter taxas de resposta superiores, alguns atingindo até 50% a 60%, o que seria bem acima da fazer a quimioterapia isolado ou de fazer as imunoterapias isoladas. A gente olhar aqui, ó, a calabrutinib, imunoterapia, 14% de taxa de resposta completa, né, já que não é o objetivo nem da droga. Então, se a gente planeja levar o paciente para um transplante alogênico, a gente vai querer terapias que vão dar maior resposta completa. Então, se o paciente consegue fazer uma terapia mais intensiva, talvez faça algum sentido, apesar de não ser um trabalho que muda a conduta da nossa prática, né? E aí, entrando um pouquinho nas terapias alvo, né, falando um pouquinho das terapias bispecíficas, né, que vão entrar aí CD3 e contra antígeno CD19, a gente tem o epcoritamab e o glofitamab, certo? Tanto bispecíficos quanto CAR-T-cell, tinha um receio muito grande nos estudos iniciais com essa condição, né, com o transtorno de Richter, porque a gente tinha muito medo é uma doença que classicamente tem uma hiperproliferação de linfócitos, e se a gente fazer liberação de citocinas muito graves, fazer um ICANS muito grave, mas aparentemente esses pequenos trabalhos não estão mostrando algo muito diferente da literatura, tá? A gente tem aqui, por exemplo, o epcoritamab, um trabalho de 10 pacientes que mostra uma taxa de 50% de resposta completa, que infelizmente é uma taxa boa comparado com essa doença, e que teve pouca associação com complicações graves. Um paciente teve uma lise tumoral, que precisou de manter internado por conta disso, e não houve nenhuma liberação de citocinas maior do que grau 2, e não houve um ICANS nesses pacientes. Já o glofitamab também taxas de resposta muito parecidas, tá? O interessante é que nesse trabalho do glofitamab, eles mostram que dos 11 pacientes, né, o que a gente consegue entender? Dos 11 pacientes, 5 tiveram resposta completa, tá? 45%. E desses 5 pacientes, 4 mantiveram resposta completa sustentada por 40 meses, ou seja, ficaram entre 3 a 4 anos mantendo resposta completa, o que, assim, também, novamente, no cenário de doença muito ruim, parece ser uma notícia animadora aí nesse contexto. E o CAR-T-cell, né? Os CAR-T-cells anti-CD19, por ser uma doença que hiperexpressa CD19, obviamente a gente vai ter interesse de usar. A gente tem a opção dos CAR-Ts comerciais, tanto a Axicell, que é o CAR-T da Kite, quanto o CAR-T que foi usado no trabalho que eu trouxe, que é o Kymira. Eles poderiam ser utilizados contra um paciente com
transformação de Richter, tá? E aqui a gente mostra excelentes taxas de resposta num trabalho muito pequeno, de 89% taxa de resposta global, e desses aí, a maioria atingiu resposta completa, tá? Novamente, que é um medo muito grande desses pacientes, desses autores. Não houve liberação de citocinas maior que grau 2. Os pacientes, aparentemente, que tiveram o uso de ibrutinib, ou até alguns que usaram nivolumab, tiveram maior expansão das células K, então parece ter um benefício, certo? E, hoje em dia, com o passar dos anos, estão se acumulando os relatos aí, né, o maior follow-up desses pacientes, mostrando que alguns deles realmente mantêm respostas duradouras, assim como esse paciente do trabalho que eu trouxe. Então, só para fechar, tá? Para fazer um apurado final. A transformação de Richter é uma condição rara, comum em idosos, que tem um prognóstico reservado. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer, tá? Obviamente, não é igual para todos, depende até de variáveis clínicas, mas principalmente da relação clonal e do status mutacional, sobretudo do P53 e das linhas terapêuticas subsequentes. O paciente que faz um Richter, que foi tratado só até uma vez, é uma coisa. O paciente que faz um Richter com 2, 3, 4 linhas, ele vai ter um prognóstico muito mais reservado, certo? Suspeitou é igual a biopsiar a área de maior SUV. Não tem CHOP, não tem PET, quer dizer, biopsiar a maior lesão, que costumeiramente é a lesão que vai ter a transformação, certo? Até hoje, a terapia padrão segue sendo a base de R-CHOP, certo? E a gente, assim que possível, tentar encaminhar esse paciente para o transplante e, sempre que possível, em resposta completa, tá? E aí, o advento aí das células K e terapias bispecíficas, talvez no cenário aí de doença recaída refratária, consiga aí dar um alento para algum perfil de pacientes, apesar de ser uma terapia ainda que não é plenamente disponível na nossa realidade. E, assim, o resumo é que é uma doença que a gente tem que avançar muito, tanto no entendimento, mas, sobretudo, em como conduzir melhor os nossos pacientes para tentar melhorar os desfechos dessa condição. E é isso. Muito obrigado, Lucas, pela excelente apresentação, um resumo muito bom. Ao longo da sua apresentação, primeiro eu queria dizer a todo mundo que eu acho que é fundamental a gente discutir sobre síndrome de Richter, que é uma demanda não atendida, né? Como o Lucas colocou muito bem, é sempre um motivo de muita, assim, preocupação quando a gente se depara com esse doente, que a gente sabe que o prognóstico é muito reservado. E o caso que você mostrou é muito, assim, didático, digamos assim, para que a gente possa abrir essa discussão. Primeiro que ele começa utilizando uma droga que é o alfatumumab, que é um anti-CD20, que exatamente por esse período aí, 2015, 2014, era uma promessa, né? Ele era de uma droga anti-CD20 mais potente do que o Mabitera, e em termos mas não teve grande benefício. Ele tinha uma diferença que era a possibilidade de uma citotoxicidade mediada por complemento celular. Hoje eu acho que é uma droga mais usada, não é nem usada mais para linfoma, é mais para, se não me engano, esclerose múltipla, tá? E esse é um ponto que eu acho que é interessante lá. E depois o indivíduo perde a resposta e chega até o CAR-T. Uma coisa que você colocou, e aí desse caso específico, a questão da terapia ponte, né? Para buscar aí a possibilidade do CAR-T-cell. E aí eu ainda estou falando especificamente do caso. Então, à medida que você tem uma maior massa tumoral, e aí você tem um volume tumoral maior, uma maior taxa metabólica, você tem mais chance de ter tanto as complicações neurológicas, os ICANS, chamado, né? E também assim, liberação de citocina. Então, ficar atento a essa questão. E a própria evolução do doente com hipogama é uma das complicações hoje das mais importantes, por isso que a gente tem que monitorar. Após a infusão do CAR-T-cell, tem que fazer monitorização das imunoglobulinas, porque às vezes você precisa fazer reposição, como é esse caso. E é interessante essa história do papel do ibrutinib, e aí, porque eu acho claramente que assim, o CAR-T-cell, ele, apesar de ter grandes resultados, muito provavelmente ele pode ser um
uma etapa anterior, até uma terapia de manutenção com outras drogas ou até o transplante halogênico, né? Então, a gente tem visto isso na leucemia linfóide aguda e em alguns casos de linfomas, tá? Falando da parte teórica, como você mostrou, eu gostei muito que você mostrou a possibilidade do difuso de grandes células, que é muito mais frequente, mas também a possibilidade do linfoma de Hodgkin, tá? Como discriminantes. A gente já teve a oportunidade de ver isso. Quando a gente se deparou com isso, bem no começo, a gente achou até que havia um erro diagnóstico, tá? Mas revisado, feito imunohistoquímico, que de fato era um Richter com expressão de Hodgkin, então é uma novidade e é algo que a gente traz uma reflexão muito profunda, porque você também passou a ver doença linfoproliferativa pós-transplante, não só aqueles linfomas B clássicos, né? A gente está vendo hoje, também está vendo Hodgkin, obviamente vê Burkitt, né? E tem visto até linfoblástico. Então, e muitas vezes associado ao EBV, quer dizer, é algo que a gente tenta separar de maneira didática, mas isso pode ter algumas diferenças, né? Uma coisa importante, Lucas, eu acho que dentro da possibilidade da terapêutica, que você trouxe muito bem, é que se você tem uma transformação no indivíduo que não fez muitas linhas de tratamento, é completamente diferente do indivíduo que já fez 3 ou 4 linhas. E, conceitualmente, eu acho que isso é muito importante, como você mostrou, a definição de Richter está atrelada à leucemia linfóide crônica ou linfoma linfocítico, né? Então, quando você tem um indivíduo que ele tem um difuso de grandes células e que ele transforma, a gente não, do ponto de vista de definição, isso não é Richter. Isso é uma transformação, isso é uma evolução de um linfoma que já era agressivo, certo? Então, é importante, conceitualmente, para os residentes, para todo mundo, ter isso muito claro, né? Se você quiser falar sobre isso um pouquinho mais, Lucas, acho que seria muito bom. Exato, assim, primeiro comentar até a questão do Hodgkin, né, assim, que realmente é um caso, eu nunca vi uma situação dessa, até perguntar isso para o senhor se já tinha visto, mas Já. obviamente, se a gente está num serviço referência, esses casos raros chegam, né? Então, esses casos raros chegam, a gente tem que saber que existe, essas raridades realmente, infelizmente, vão chegar uma vez ou outra aí no ambulatório aí para a gente atender, né? Chegam muito para a gente porque, como nós somos um serviço que judicializa medicamento, então acaba chegando. Enfim, as pessoas tratam e não conseguem mais dar andamento ao tratamento e eles chegam, entendeu? Então, e chegam no pior momento e com muitas dificuldades na condução do caso, e a gente se depara com essas raridades aí. Chega assim. E a gente já teve a oportunidade de ver Hodgkin nesse cenário, acho que até na ocasião eu discuti com a doutora Helena Pitombeira, que está aqui na sessão. Pode falar, Rufus. Exato, assim, acho que o grande ponto de entender isso é entender que realmente é uma doença transformada da LLC e por ser isso, né, lembrar não só a idade que vai ser mais comum nesses pacientes, lembrar que é um perfil totalmente diferente daquelas doenças primárias que a gente está imaginando. Então, por si só, já nasceria grave se a gente não soubesse nada molecular, mas hoje a gente já sabe que molecular, ela não é só a questão de parâmetros clínicos, ela também é pior, né? Então, é importante, assim, a gente que eu acho mais de lição da aula é suspeitar. Porque a LLC, cara, essa LLC tá estranha, tá muito agressiva, o negócio tá muito rápido, esse gano tá muito grande. Suspeita, vamos parar, vamos biopsiar, vamos ver o que está acontecendo, que pode ser mudança drástica de tratamento, né? Sobretudo as pacientes de 50 anos, né? Não é o comum de uma LLC de 50 anos, né? Então, é uma paciente que ela conseguiu se beneficiar porque ela tinha perspectiva terapêutica. Se fosse paciente de 70 anos, 75, ela não estaria provavelmente tendo essa oportunidade, né? Então, sobretudo nesses pacientes mais jovens, que seriam candidatos a terapias mais intensivas, a gente tem que pensar mesmo que poderia ser, né? E Exatamente. E tem uma questão que eu acho que é muito boa, é que assim, você passa a ver a transformação da LLC e você, como você mostrou muito bem, você ainda tem características próprias moleculares da LLC na transformação,
Então, Exato. isso é o que distingue, por exemplo, da situação do cara ter um difuso de grandes células primário, né, e transformar. Então, acho que isso é algo muito importante. Uma coisa que a gente tinha assim, uma esperança muito grande era que os inibidores de checkpoint pudessem, de alguma maneira, conter essa doença, mas os resultados não são tão animadores, são frustros, né, como você mostrou aí também muito Exato. bem. E aí a gente entra no cenário dos anticorpos bispecíficos, né, tanto o epcoritamab como o glofitamab, quer dizer, como uma alternativa, como uma opção, né? Mas realmente um comentário que eu quero fazer, a gente sempre tenta levar esses doentes para o transplante. É muito difícil. Tá? Recentemente a gente conseguiu transplantar um Richter. Não sei se talvez o Lucas lembre disso, alguém que passou pelo transplante dos residentes vai se lembrar. E eu comemorei isso, porque é uma alegria muito grande a gente conseguir preparar um doente a tempo, conseguir que o time a permita o transplante. E o doente foi bem, graças a Deus. Tá? Por último, eu queria comentar a história do CART-cell. Eu acho que dificilmente a gente vai conseguir fugir do CART-cell. Eu acho que até essa discussão que está voltando, digamos assim, porque o Richter ficou como uma doença meio que sem nenhuma perspectiva durante muito tempo. Então, talvez a provocação maior sejam os biespecíficos e o CART-cell muito mais, que os resultados são melhores, né? E aí, principalmente o Axel, né? E é muito interessante essa perspectiva da terapêutica associada, principalmente o ibrutinib e o nivolumab, que é o inibidor de checkpoint, fazendo uma expansão da célula CAR. Essa é a grande discussão. Quer dizer, a associação do CAR-T com uma droga que faz a expansão da célula CAR e potencializa a sua terapêutica. Então, quer Nesse falar caso sobre aí isso? funcionou. Você vê que lá eu acho que eu não tenho muita atenção, eu estava na correria, mas 4 anos após ainda tinha célula K identificável, né? O que não é nem um pouco Isso. comum você ver tanto tempo. Acho que por isso que esse paciente tem tanta hipogama, né? Mas é o que está É, segurando ele, né? com certeza. Eu acho que é todo esse entendimento, né, essa nova perspectiva que se abre da compreensão do uso dessas inúmeras possibilidades terapêuticas e que são uma revolução, né, no tratamento, na esperança de condução desses casos. Assim, eu vejo isso com muito bons olhos e com muito respeito por todas essas possibilidades. Eu acho que a gente precisa ter muita cautela, né, e sempre discutir, sempre procurar o melhor caminho. A gente está chegando ao finalzinho, a gente começou um pouquinho atrasado, então se alguém quiser fazer um comentário, uma pergunta para o Lucas, é muito bem-vindo. Fernando, primeiro eu quero parabenizar o Lucas. Muito bom o trabalho, Lucas. Muito obrigada, viu? Eu sempre temo muito essa questão de uma segunda doença em cima de uma prévia. A minha primeira ideia é se eu não errei, não estou errada desde o começo, né? Eu não errei no diagnóstico. Mas a única coisa que eu queria dizer era essa perspectiva do CART-cell me deixa muito animada, Fernando, porque risco é uma coisa muito ruim, é muito difícil, é muito difícil. Então, essa possibilidade, com todas as nuances que realmente. Porque não é um doente muito novo, né? É um doente que já tem uma certa idade, com vários tratamentos, com 2 diagnósticos difíceis. Quer dizer, não difícil, porque a LLC era uma coisa tão boa, né? Era quando eu pegava um doente com LLC, ai, graças a Deus, é LLC. Hoje em dia, vocês conseguiram transformar a LLC numa confusão medonha. Então, essa ideia do Cartier, eu sou fã do Cartier, Lucas. Eu acho assim que trouxe uma luz tão boa e eu estou doida que a gente já comece aqui a fazer. Eu só quero agradecer por ter essa oportunidade de escutar tanta novidade. Obrigada, viu? Obrigado, doutora Helena. Eu queria que o Guilherme, que é o nosso residente de segundo ano, falasse um pouco sobre síndrome de Richter. O Guilherme, ele já
andou lendo sobre isso, fez até uma aula, se não me engano, né, Guilherme? Bom dia, pessoal. Bom dia, Fernando. Então, a gente teve uma oportunidade durante meu mês de enfermaria, um paciente que tinha um linfoma folicular, mas que aí transformou para um linfoma agressivo, de grandes células B. Por definição, né, no primeiro momento a gente ficou perguntando se era uma síndrome de Richter ou não, mas, assim, por definição, não configura como uma síndrome de Richter, como bem o Lucas mencionou, que síndrome de Richter é quando um paciente é LLC, ou então um linfoma linfocídio de pequenas células se transforma num linfoma agressivo, né? Geralmente, principalmente difuso em grandes células, mas como o Lucas mencionou, 30% pode ser Hodgkin. Assim, meu comentário em relação a essa síndrome rara e de um prognóstico assim meio reservado por conta de diversos fatores, né? Como o Lucas mesmo falou. Primeiro, o primeiro desafio é porque geralmente são pacientes mais idosos, e a partir do momento que são pacientes mais idosos, pacientes com mais comorbidades, pacientes mais frágeis, né? Fica difícil para a gente realizar um tratamento assim, ideal entre aspas, né? Porque o tratamento da síndrome de Richter é um desafio tanto pelo o perfil do paciente, como também pela responsabilidade a essas quimioterapias, né? Como o Lucas falou, o principal pilar aí continua sendo o R-CHOP, mas talvez não seja o ideal. Por isso que quando começa a ter pesquisa demais sobre tratamento, é porque aquele tratamento não funciona. Então, começa a associar diversas drogas, associa o venetoclax, ou o R-EPOC veneto, ou o R-CHOP veneto, que tinha uma taxa de resposta maior, só que assim, o R-EPOC veneto, então o R-CHOP veneto no paciente, sei lá, 80 anos de idade, com diversas comorbidades, é um desafio, né? E aí é por isso que entra diversas outras terapias, grande papel aí do CAR-T. O grande problema do CAR-T é que nesses pacientes, geralmente o paciente que tem uma síndrome de Richter, né, vai ser pacientes com massas enormes, né, geralmente, o Lucas falou, né, quando tiver um SOV pelo menos aí acima de 5, paciente com LLC, que está evoluindo mal, a gente tem que estar... Só que assim, fazer um CAR-T no paciente em franca doença, em franca atividade, risco de ter aquelas complicações, né, de liberação de citocinas, complicações neurológicas é muito grande. Então assim, para finalizar, continua sendo um desafio muito grande para a gente, por todas essas questões, né? Um cenário muito desafiador. Uma doença que não responde muito bem aos tratamentos que atualmente são mais acessíveis para a gente, somado a um perfil de paciente que realmente é um pouco mais frágil devido à idade, diversas comorbidades que geralmente esses pacientes têm. Obrigado, Guilherme. Eu acho que as duas coisas principais que devem ficar na nossa cabeça é a precocidade diagnóstica da síndrome de Richter, então está atento a isso, e a associação com a mutação do P53, que tem uma chance maior de ter essa transformação. Então, acho que talvez, quando cuidar das LLCs, ficar atento a isso, né? E é um linfoma linfocítico. Eu queria agradecer ao Lucas e dar a palavra final para ele concluir aí a sua apresentação. Perfeito. Pessoal, primeiro agradecer aos comentários, doutora Helena, muitíssimo obrigado, tá certo? E eu queria só, antes da palavra final, só reforçar o que ela disse, a questão de será que é mesmo, né, o diagnóstico? Acho que a gente tem que pensar mais isso, né? A gente tem muita certeza, confia de cara num laudo que vem lá no comentário final da biópsia, mas realmente a gente tem que fazer mais isso, revisar às vezes os diagnósticos, acho que isso vale para tudo, não só para Richter, né? E é isso, pessoal, acho que meu objetivo era deixar claro que é uma doença que a gente tem que saber mais sobre ela, tanto nós como hematologistas, temos que suspeitar mais sobre ela e precisamos aprender a tratar melhor, que se Deus quiser, nós todos aqui vamos ver um melhor prognóstico na doença de Richter nos próximos anos, seja com CAR-T, seja com quimioterapias mais específicas, o que seja, mas que os pacientes vivam mais e tenham melhores respostas aí. Muito obrigado à participação de todos, foi um prazer, viu, doutor Fernando? Abração.
Prazer, obrigado, Lucas. Bom resto de semana para todo mundo. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu.